Hoje vamos falar sobre modelagem. Hey Sandy, oh yeah, kiss me quick because I love you so. Chave liberada hoje foi a número 35, modelagem no SPR com Pablo Marçal. Bom, antes de iniciar esse vídeo, trouxe aqui uma notícia para vocês que finalmente eu fiz o meu grupo de transbordo, tá? Então agora sim eu tenho um grupo no WhatsApp, eu fiz ontem de madrugada e teve a necessidade, até porque também era uma das tarefas, mas assim, eu não estou mais tão sobrecarregada com as coisas aqui, gente. Quem sabe onde eu conto aqui para vocês o que eu tive que passar por esses dias fazendo o SPR. Mas por enquanto, vamos aqui curtir esse momento, toda essa energia maravilhosa. Mas eu fiz o grupo, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu conto com vocês, espero que vocês entrem lá no grupo pra gente poder interagir mais vezes e transbordar, trazer coisas boas de acordo aqui com cada chave. Combinado? Gente, a aula hoje foi incrível, foi sensacional. Nossa, foi uma das aulas que eu mais gostei. Bom, essa questão aí da modelagem foi passada em algumas chaves, né? Inclusive algumas tarefas, algumas atividades foi feita de forma que nós modelasse alguém que fosse expert naquele assunto. Por exemplo, modelar uma pessoa que entende muito de finanças, né? Que entende mais que eu no caso. Então, eu vou modelar aquela pessoa. Então, eu vou ver como que ela trabalha, qual o tipo de comunicação dela, como que ela reage a uma situação ruim, né? Então, como que ela está reagindo a isso? Então, esse foi o modelar das tarefas que foi passado aí durante o SPR. Então, essa chave é a que pega o código rápido, né? Então, como que eu pego esse código? Modelando a pessoa, entendeu? Você modelar a pessoa, estudar a maneira como que ela é na comunicação, né? Como que ela reage aí a essas situações ruins que eu falei. Então, mas não é qualquer pessoa, tá? Porque aí vem também uma parte ruim dessa modelagem. Então, qual que é o problema dessa chave? Então, você vai modelar a pessoa e presta atenção. Você vai modelar essa pessoa tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins. Então, só quando você tiver mesmo... Quando você virar a mesma chave, é que você vai conseguir separar o bom do ruim. Mas se o seu coração confia no coração dessa pessoa, você vai modelar tudo. Principalmente se você conviver com essa pessoa. E aí você vai acabar modelando até as coisas ruins. Essa parte aí de modelar até as partes ruins, gente... Aí ele até deu o exemplo, se você largar um ser humano aí, uma pessoa numa ilha com um cachorro, daqui 30 dias, quando você voltar, a pessoa vai estar latindo por causa da carência, né? Por causa da sensibilidade, por causa desse modelar nosso que é tão forte. Até lembrei daquele filme lá, o Tarzan, né? O Tarzan quando é criado lá pelos gorilas, e aí ele não caminha igual uma pessoa, porque ele nunca teve contato, né? Então ele caminha mesmo assim igual um gorila, e anda no cipó. Claro que esse filme é fictício, mas dá pra entender o que o Pablo quis dizer trazendo esse exemplo. Também tem um outro filme aí chamado Mowgli, né? Então, não é igualzinho? O ser humano acaba modelando. Então, e às vezes a gente para e pensa, assim, nossa, eu até comentei com meu marido, né? E às vezes eu achava que a pessoa não tinha personalidade, que ela era Maria vai com as outras e tal. Não é, a gente acaba modelando mesmo a pessoa sem perceber. E quando você tem uma certa admiração, é que você modela mais ainda, né? Então, podemos pegar aí o exemplo que o Pablo modelou, estudou muito qual as estratégias dessa pessoa, e é uma pessoa que gosto, mas já não tá mais entre nós. Mas sabe quando você tem um carinho pela história? Então, é Ayrton Senna. Então, meu pai, ele gosta de corrida de Fórmula 1 até hoje. Então, quando eu era criança, eu assistia junto com meu pai. Então, meu pai não era aquele homem, ele não é até hoje. Ele não é esse tipo de homem que assiste futebol. Meu pai odeia futebol. Ele gosta de corrida de Fórmula 1, tanto que eu já fui com ele. O que ele fez? Ele modelou a Ayrton Senna. Então, olha pra você ver, a pessoa já não está mais entre nós, mas ainda assim conseguimos pegar os códigos dela. Então, vocês lembram? Nossa, esse aí do Ayrton Senna é muito forte pra gente aprender junto com ele. Por que ele se tornou o melhor de corrida de Fórmula 1? Na chuva, porque quando tinha tempestade, tempo ruim, o pessoal ia tudo embora. O que o pai do Ayrton Senna fazia? Não, a gente vai treinar assim mesmo, no tempo ruim. Porque é o momento que as pessoas, não, começou a chover, vamos embora. Né? E é quando o Ayrton Senna mais treinava. Então ele foi o melhor naquilo.
ele se tornou o melhor. O Pablo modelou isso nele. Quando você modela alguém, você alcança os resultados muito mais rápido. Aí ele até colocou ali que ele tem 2 jatos, porque ele acabou modelando alguém que tinha também 2 jatos. O que seria esse molde? É a sua peça de Lego que está instalada em outra pessoa. Putz, meu, olha que... Quando você pensa nisso, nessa analogia, te imagina uma pessoa que tá faltando uma parte. E essa parte que tá faltando tá em outra pessoa. Então você só precisa pegar essa peça. Você só precisa modelar e encaixar. Devemos sim modelar a pessoa e não perder a nossa identidade, as nossas raízes, entendeu? Então modelar uma pessoa, ok. Perder a minha essência, não. Então tem gente que perde tudo modelando uma pessoa. Acho que ela se perde um pouco aí nesse caminho da modelagem. Então você não vai copiar tudo da pessoa fala, o jeito dela se vestir, copiar 100% uma pessoa. Acho que eu nem consigo, acho que nem tem como, né? Mas acho que tem pessoas que acabam se perdendo nisso. Tem 3 fases aí da modelagem. Então, se você quer modelar uma pessoa, primeiro você começa na honra, tá? Então aqui, ó, dificilmente o seu cérebro irá aprender com alguém que você não honra. E dificilmente você irá aprender com alguém que tá abaixo de você. Você pode até aprender algumas coisinhas, tal, mas aquele aprendizado forte mesmo dificilmente vai acontecer. Então, honra em primeiro lugar, porque a partir do momento que você desonra uma pessoa que você tá modelando, essa frequência é cortada, tá? Então é como se você tivesse descartado tudo aquilo que você aprendeu. Porque a frequência, ela é barrada, assim, ela é cortada e já era, acabou, tá? Então honra é uma das chaves aqui, mas das subchaves mais importante. E isso é uma das coisas que eu tenho que carregar. Muito forte isso, né? De honrar uma pessoa. Porque quando você honra uma pessoa, então quando ela fala algo pra você, é como se você tivesse que ficar em silêncio, sabe? Como se você tivesse que aceitar aquilo. E isso pra mim é difícil, porque eu acho que devido a todas as experiências que eu tive, de pessoas me afrontando, enfim, hoje em dia eu não consigo ficar quieta, sabe? Eu sou muito assim, veio pra cima, eu vou e bato de volta, sabe? Mais ou menos isso que acontece comigo. Então eu quero trabalhar isso em mim. Eu não quero desonrar essas pessoas. Aí tem a fase 2, que é começar a andar com a pessoa mesmo distante, tá, gente? Não é andar lado a lado, você precisa estar ali fisicamente, não. É andar mesmo, modelar, caminhar, estudar a pessoa. Entende? Por exemplo, o Pablo aqui, acredito que muitos de vocês, assim como eu, está modelando ele também. Quem aí não está perdendo aí as lives que está acontecendo às 8 horas da noite. Então esse é meu compromisso. Então eu procuro sim modelar o Pablo em algumas coisas. Por exemplo, né? Ele já não falou que tem mais de 20 empresas? Então, aí quando eu comecei a observar isso no Pablo, eu parei de ficar só nos brigadeiros. Então aí também, durante aqui o SPR, eu coloquei roupas para vender, comecei a fazer os investimentos, tô montando o e-book, né? Porque eu pretendo colocar o e-book para vender. E, gente, são várias fontes de renda, sabe? E aí a gente colocou o aparelho aqui também. Tudo isso foi modelando o Pablo. A questão da família também, né? Porque o meu casamento tava meio abalado. E aí, quando eu comecei a assistir mais, assim, o Pablo Marçal, foi aonde eu comecei a modelar o casamento dele também. Então foi aonde eu vi a riqueza que eu tinha dentro de casa e eu tava perdendo isso. Então também foi através dele e da Carol junto. Então eu não perdi as lives dos dois juntos. E aí eu vi o quanto eu sou uma pessoa rica. Então foi tudo nessa modelagem. E eu não tenho o mesmo dinheiro que ele, moro num bairro, né? Moro em subúrbio e tudo, mas eu tô conseguindo modelar ele em várias áreas da vida. E a terceira fase aqui é transbordo, né? Transbordar. Então, se você quer ficar maior que a pessoa que você modelou, você tem que transbordar mais do que ela. Por que será que tem algumas pessoas que não conseguem modelar outras? Bom, vamos lá. Quando a pessoa se torna fã, né? Aquela admiração de fã, a pessoa não vai conseguir modelar, né? Então, você tem que quebrar isso, essa questão assim do fã. O filme que eu vou indicar hoje chama Coach Carter. É um filme baseado numa história real também. A última vez que eu vi, estava disponível na Netflix, só não sei se continua no catálogo, porque isso foi há um ano atrás. Então, conta a história de um treinador aí que vai lidar com os alunos que têm a nota mais baixa do mundo. São aqueles alunos bem difíceis, meio parecido com aquele filme que eu indiquei, Escritores da Liberdade. Trata aí da história desses alunos que infringem algumas leis, né, que faz muita bagunça na escola, muita algazarra,
e aí eles recebem uma punição, e aí tem que passar alguns dias em treinamento com esse treinador. E é bem legal porque você vê a transformação que ele faz na vida desses jovens, assim como aquele filme que eu mostrei também. Mas o que dá pra pegar aí desse filme é a modelagem, ou seja, esses alunos tiveram que modelar esse treinador. Tiveram que se inspirar, né? Então passou ali a conviver com ele, tá? Mas é claro que é só um filme pra gente assistir, lindo demais, baseado em fatos reais. Mas, levando em consideração da aula de hoje, nós não podemos modelar somente uma pessoa, tá bom? Temos que modelar várias pessoas. Inclusive, o Pablo diz que modelou mais de 200 pessoas para ele se tornar a pessoa que ele é hoje. E agora eu vou passar aqui as atividades. Atividade 1. Liste 5 pessoas que você quer modelar. Atividade 2. Escolha 2 modelos para sua meta e com processos parecidos para não haver divergências entre eles. Atividade 3. Comece a estudar como são os comportamentos das pessoas que te inspiram. Seus modelos, sua postura, sua comunicação, seus hábitos e seu comportamento. E faça com você mesmo, adaptando ao seu contexto, né? Ou seja, adaptando à sua realidade, que foi aquilo que eu falei para vocês, que é que eu mais ou menos faço, né, com respeito quando eu estou modelando o Pablo. Então, aqui, atividade 4. Crie sua estratégia e coloque em ação. Atividade 5. Seja uma fonte de inspiração e modelo de alguém. Conte sua história, gere valor. A sua história e suas batalhas são mensagens para o mundo. Reconheça o valor da sua luta e valide com outras pessoas. Agora eu vou ler aqui os versículos. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Tessalonicenses 1:6. Lembre-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observe bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Hebreus 13:7. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. Provérbios 6:6. Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Gente, só falando sobre ontem na aula que foi testar, né? Então, na aula de ontem, lembra que eu coloquei o link de vendas, né, do aparelho e nós estávamos fazendo um teste? Então, o nosso teste deu errado, tá? E aí a gente achou, quando eu estava fazendo aqui o vídeo ainda do testar, o link estava tudo ok, mas aí a gente não viu que não tinha dado certo, que eles não tinham aceitado o nosso produto e eu coloquei lá. E aí quando eu cliquei, estava vazio, ou seja, foi barrado, enfim. Aí a gente acabou criando um pelo Mercado Pago, mas aí a gente não consegue colocar muita informação. Vocês entenderam? Então, nosso primeiro teste deu errado, aí deu certo pelo Mercado Pago, aí já mudei tudo. Tá lá o link para acessar e eu vou deixar aqui de novo para vocês acessarem. Aliás, vou deixar em todos os vídeos agora. E espero vocês na chave de amanhã.